O quase sempre polêmico Mauro César Pereira esculachou torcedores do Flamengo que vaiaram a substituição do técnico Tite aos 22 minutos do segundo tempo do jogo da goleada Flamengo 4, Boa Vista 0. O Pedro saiu e entrou o Gabigol e a torcida, alguns torcedores insatisfeitos do Flamengo vaiaram o camisa 9 rubro-negro. Vamos ouvir a opinião forte de Mauro César Pereira. Créditos, Jovem Pan Esportes. Suave que eu encontro é babaquice, né? Babaquice de alguns, né? Aí ecoa no Maracanã, porque é babaquice de alguns bobalhões, que o cara que vai ao estádio, paga ingresso para vaiar o próprio jogador com bola rolando, ele foi muito mal ontem, Pedro. Perdeu gols feitos, bateu um pênalti. Não foi só um pênalti, ele perdeu um gol ridículo também. Fez um gol. Agora, o cara tem 8 gols em 8 jogos. Ele foi o jogador brasileiro que mais gols marcou na temporada passada, no mundo inteiro. Nenhum jogador brasileiro fez mais gols do que ele em 2023, o ano passado, melhor dizendo. Ele foi artilheiro da Libertadores, Rei da América, em 2022, quando o Flamengo foi campeão. Ele tem uma história já no Flamengo. Que o gol da final foi do Gabriel. Se não fosse os gols do Pedro, até com participação, muitas vezes, do próprio Gabriel, o Flamengo não teria ganho o título em 2022. Isso é ridículo. O Pedro ou o Gabriel, eles jogam no mesmo time, vai jogar os dois juntos, joga um, joga outro. O Gabriel não é reserva por acaso. O Gabriel reserva hoje porque ele vem jogando mal há mais de um ano. Ele foi reserva com o Sampaoli, com o Vitor Pereira e também com o Tite. Ele já chegou do Flamengo, o Tite encontrou o Gabriel reserva. E o que aconteceu ontem foi muito claro. Tem gente que diz, não, vaiaram porque ele perdeu o pênalti. Também está errado. Você não vai ficar vaiando um cara porque perdeu um pênalti um dia, porque jogou mal, porque ele está entregando. E num jogo que estava ganhando. Se ele perdesse um pênalti numa final, perdeu... O Boa Vista é um time fraco agora. Ganhou do Botafogo, empatou com o Nova Iguaçu, que está se classificando, né? E empatou com o Fluminense. O Flamengo ganhou com facilidade. O Flamengo fez um bom jogo. A gente relativiza sempre relativiza o fato de serem times muito fracos, mas há maneiras e maneiras de ganhar um time fraco. Foi 4-0 com autoridade e perderam muitos gols, não só o Pedro. Foram 17 finalizações só no primeiro tempo. Foi assim foi melhor, o primeiro tempo foi o melhor momento do Flamengo, acho que esse ano. A maneira como ele se comportou, pressionando o adversário, perdia, recuperava a bola, iniciava um novo ataque. Cebolinha bem, Luiz Araújo bem, o De La Cruz excelente ontem, um jogo muito mais dinâmico com ele, Igor Jesus bem de novo. Varela fez um primeiro tempo bem seguro, acho que está ficando mais à vontade. Não vamos esperar dele assim, que seja um lateral fantástico, mas pode ser um cara cumpridor ali. Cara, o cara é convocado pelo Bielsa toda vez para jogar na seleção do Uruguai. Será que é tão ruim assim? Que não serve para... Tudo bem, não é o lateral dos sonhos, mas será que ele é tão ruim assim? E o Wesley é um garoto de 19 anos, né? Tem que ter um pouco de entendimento. Claro, concordo que deveriam contratar outro lateral. Não contrataram, então não adianta ficar... tem que contratar, não contrataram. Você faz o quê? Você vai torcer contra o seu time porque não contrataram o lateral que você queria. Essa ala da torcida do Flamengo, como tem em todas as torcidas, são aqueles caras que torcem mais por contratação do que por título. Comemora mais contratação do que vitória. É o garotinho mimado, sabe, que ganhou um carrinho de brinquedo, aí a rodinha quebrou, o pai fala, eu vou consertar, filho. Não quero mais esse, quero outro. Mas tem conserto, é só encaixar no lugar. Não quero mais esse, eu quero outro. Vão na loja comprar outro. Aí o pai vai lá, garoto mimado, compra outro brinquedinho. É esse torcedor. O Flamengo trouxe o Alan, o Flamengo trouxe ano passado, trouxe o Luiz Araújo, antes um pouco o Cebolinha, agora o De La Cruz, o Vinha, que estreou ontem. E os caras não estão satisfeitos, tem que contratar mais não sei quem. E não tem também, né, Mauro? Muito lateral direito, não tem. Assim, mas acho que eles deveriam procurar, pelo menos. Acho que o erro é nem tentar. Isso eu acho meio absurdo. Mas, enfim, essa é a realidade. Você torce por um time, nem tudo vai ser como você gostaria, mas você torce prioritariamente em tese por um time. Ontem, quando o Pedro sai, alguns babacas, eu acho que para mim são os babacas, vou falar português bem claro, vaiaram o jogador, né? O jogador pode ser vaiado, mas quando ele merecer a vaia, para merecer uma vaia, o cara tem que fazer corpo mole, jogar várias partidas muito mal. Não é o caso, gente. O cara tem 8 gols em 8 jogos na temporada. O pênalti ele bateu mal, culpa dele, também do Tite, que ele não tem que bater pênalti. Ele não é um bom cobrador de pênalti. Não é porque ele é o centroavante, tem que bater o pênalti, tem que ser um outro jogador, o De La Cruz, o Pulga, o Davi Luiz, sei lá, alguém tem que bater, o Rossi. Eu sei que o Pedro não é um bom batedor de pênalti, já tinha perdido contra o Volta Redonda, o goleiro se adiantou, mas ele bateu mal, aí ele bateu na segunda e ele converteu. Ontem bateu muito mal. Demais ontem. Como o Gabriel bateu muito mal contra o Vasco, só que a diferença é que o Pedro e o Gabriel perdeu, custou 2 pontos, uma vitória do Clássico, que ali era o gol da vitória, certamente, né? O jogo estava no final e ontem não mudou nada. O Flamengo venceu e venceu com facilidade. O pênalti não mudou os rumos da partida, nem tirou ponto nenhum do Flamengo. É isso, a vaia ainda mais burra por isso, o jogo já estava ganho. E o Gabriel não foi vaiado por isso, nem acho que tem que vaiar, porque ele perdeu o pênalti. Você pode criticar a maneira como bateu, mesmo critiquei, mas vaiar acho que não. Você vaiar o jogador com bola rolando, tem que ser um negócio muito grave acontecendo. Tá 4-0 Boa Vista, aí você vai vaiar todo mundo. Mas não é o caso. Então isso é coisa babaca, coisa boba de gente que parece... a Flamimimi em peso, né, ontem. E tem um número aqui do SofaScore,
Pedro é o jogador brasileiro com mais gols marcados por clubes desde 2022. 22, 23 e comecinho de ano. 70 gols, 1 a cada 113 minutos. Segundo o Hulk, 63, 1 a cada 147 minutos. Depois o Gabigol, 51. São 19 de diferença, hein? Um gol a cada 183 minutos. Olha a diferença, de 113 para 183. É uma diferença de 70 minutos. O Gabriel em campo leva mais de 1 hora jogando futebol para fazer o gol na São Pedro. Depois vem o Veiga, com 1 a cada 200 minutos, tem 43. E o Marcos Leonardo com 42 gols, 1 a cada 207 minutos. Então, as pessoas falam, o Pedro tá mal. Pô, tá mal e ele faz gol, cara. Eu concordo que ele faz partidas ruins como ontem, mas ele faz gol, ele entrega. Ele é o goleador do time. Às vezes o que incomoda o torcedor é que ele se mexe menos que o Gabigol. Mas ele faz gol. Mas ele faz gol. Ele não é o Gabigol, ele é outra característica. O artilheiro do Flamengo não é o Gabriel há algum tempo. É ele foi reserva um tempão, hein? Nesses números aqui, você vai ter muito tempo que ele ficou no banco, ele vinha do banco. E ele teve uma fase ano passado ali, meio complicada, teve aquela agressão, mas também não se apresentou para treinar e tal. Mas antes disso, ele ficou um bom tempo no banco. E, assim, ele publicamente não reclamou. Teve aquela história, a mãe dele está triste, mas foi um dos repórteres que falou, não foi ele que reclamou, né? E ele aceitou ali, ficou na reserva, entrava. A imprensa estava mais inconformada com o fato de ele ser reserva do que ele mesmo. Ele não pode ser reserva, não pode ser reserva. Agora ele esperou a vez, agora ele é o titular, com diferentes técnicos. Qual o problema? E o Gabriel entra em campo e não joga bem, gente. De novo, jogo ganho, não chutou nenhuma bola, num gol, não conseguiu dar sequência de uma jogada. Antes de continuar, né, com as opiniões polêmicas aí do nosso Mauro César, tá vendo essa camisa do Flamengo aqui, do Zico, do nosso maior título mundial de 81? Tem o link na descrição dessa camisa, ela tem o nome do Zico, tem o link aqui na descrição, hein? Preço promocional para você. E vamos continuar com o Mário César, bravo com os torcedores do Flamengo que vaiaram Pedro na saída da última vitória diante do Boa Vista no Campeonato Carioca. Chutou uma bola, que estava até impedido, não ia valer. Chutou de baixo para cima e o goleiro espalmou. Então o Gabriel tem que treinar, jogar e tentar recuperar a posição. Só que quando ele entra não está mudando nada. Então, porque um grupo de gabizetes tem um capricho de achar que ele tem que jogar sempre. Aí eu entro. Flá-mimimi, dessa vez eu não entro não, que eu acho errado a vaia pro Pedro. Mas são os gabizetes. Mas eu colocaria o Gabigol como titular por 5 jogos. Ainda bem que você não é o técnico. Graças a Deus. Aí eu falo como rubro-negro que sou. Pelo amor de Deus. Não, porque não tem o menor cabimento, não tem nada que justifique uma escolha dessa. Eu não tenho nada contra o Gabriel, apenas ele não está jogando, gente. Vai jogar na carteirada no nome? Não é carteirada. Ano passado, eu tava totalmente com você. Ano passado ele não estava mostrando vontade de jogar. Ele virou popstar, que nem o Neymar. Esse ano eu vejo no Gabigol uma vontade. É pra ter... Porque, Mauro... Vamos trazer o Val Baiano de volta e ele vai jogar com vontade. É porque o contrato do Gabigol vai acabar. E eu não renovaria com o Gabigol hoje pelo que ele tá pedindo. O que uma coisa tem a ver com... Eu vou te falar. Se eu vou botar o Gabigol de titular, pra ver se o Gabigol pode ser perto daquele Gabigol de 2019 e 2020. Pra ver. Não pode, tá confirmado. Eu botei ele pra jogar aqui, 5, 6 jogos. Você vai sacrificar o aprimoramento de um time que tá se desenvolvendo, colocando o jogador em uma fase pra ver se esse cara pode valer alguma coisa. Mauro, é campeonato estadual. A hora de ser era agora. A hora de montar o time é agora. E o time tá girando em função de um centroavante de outra característica que tá fazendo gols. Aí você quer tirar o cara pra botar outro. Eu concordo com você que ele tá fazendo gol. Ele entra todo jogo. Aliás, o Tista... Não, ele entra, Mauro. Ele entra. Ele entra e não acrescenta. Sim, eu concordo que o Pedro muitas vezes entrou e fez gol. Mas o Gabigol começando um jogo é diferente. Fazer gol. Diferente o quê? Quando ele começou o jogo... Pra ver se ele pode render, porque eu não ia dar um salário de 2 milhões pro Gabigol jogando o que ele jogou ano passado. Flamengo e Volta Redonda ele começou. 7 minutos, o Luiz Araújo recupera uma bola, o De La Cruz mete no corredor, ele entra cara a cara com o goleiro. Pé direito, não chutou. Não fez o gol. Ele vira o corpo. 8 minutos, 1 minuto depois. Bola na direita, o Luiz Araújo mete de 3 dedos, ele vai, aí finaliza bem e faz o gol. Cara a cara com o goleiro e faz o gol. Cumpriu a parte dele. O que aconteceu depois disso? Nada. Nada. Nenhuma jogada relevante, não deu sequência de nenhuma jogada, não deu um chute no gol perigoso. Nada aconteceu. Ele não está conseguindo, não basta ele querer. Ele parece mais interessado? Parece. O que é um absurdo, né? Ontem não estava interessado, agora está. O ano passado eu criticava muito. Assim, por que não está interessado? E assim, outra coisa que é importante. O Pedro, tá? Tem lá os problemas dele, pode ter um comportamento aqui que a gente critica aqui, acolá. Agora, ele vai e joga. Eu não me lembro do Pedro sair de uma derrota em final, como o Flamengo perdeu a final para o São Paulo, ao empatar no Morumbi,
e falar, não, vou mandar beijo pro técnico toda vez que eu quiser, pro técnico adversário, né? Porque não sei o quê, rindo, como nada tivesse acontecido, fazendo gestos para a torcida quando a torcida se irritou com ele, vaiou lá mesmo no Maracanã, no jogo de ida da final da Copa do Brasil. Ou dar uma entrevista, um bate-papo, num podcast e ficar jogando charme para a torcida de um outro clube, como ele fez com a torcida do Corinthians. O Pedro fez isso? Nem quando o Palmeiras se interessou por ele, o Pedro fez isso. Ficou na dele. Não me lembro de ter aberto a boca para falar isso. Não falou. O Gabigol foi lá num podcast e ficou jogando charme. Seria demais, né? Falou outra palavra, né? A favela, Corinthians e tal. Pô, legal, né? Muito legal, muito legal. Você imagina, por exemplo, se um jogador do Corinthians tivesse esse tipo de declaração com relação ao Flamengo, outro clube, a torcida do Corinthians vai gostar? Quer dizer, ele comete alguns deslizes que são sérios. Aí você junta isso com atuações ruins, que não vem de hoje. Peraí. Aí ontem foi muito claro para mim. O Pedro sai, tem a vaia, quando entra o Gabriel, tem uns gritinhos até. Entrou o Gabriel no campo. Eu entendo a idolatria pelo que ele fez no Flamengo já, ele é um jogador histórico, eu acho sensacional essa pegada dele, provocativa, com torcidas que ficam pegando no pé dele, como acontece com o Atlético Paranaense principalmente. Ele tira sarro, provoca, ele aguenta também a zoeira quando ele se dá mal. Eu acho que nisso ele vai bem. Ele entendeu bem o espírito do clube, da torcida, da cidade. Ele parece até muitas vezes que ele é de lá, né? Eu acho que tem várias coisas positivas. Tem muito carisma, as crianças gostam dele, ele ajuda o clube nesse aspecto, atrai mais jovens torcedores. Mas tudo isso, gente, é periférico. O mais importante é o campo, é jogar bem e fazer gols. Ele conquistou isso tudo porque ele jogou muito bem em 2019, em 20, 21 e até em 22. Mas o ano passado foi horroroso e esse ano ele não está conseguindo. Treinou nas férias, botou vídeo em rede social e assim, ele tem que continuar trabalhando para voltar. E essa preocupação do contrato não tem que ser do Flamengo, tem que ser dele. Dele. Porque ele precisa jogar para que o Flamengo se convença de que ele vale aquilo que ele quer ganhar, ou um outro clube que queira fazer uma proposta. Porque hoje, pelo que ele está jogando, oferecer ao Gabriel um salário muito elevado... Mas isso vão oferecer, né? É um ato de irresponsabilidade de qualquer clube, do Flamengo, qualquer um. Porque quem garante que ele vai jogar, que ele vai devolver em campo o que se espera dele? Porque a fase ruim está demorando muito, gente. Assim, ele não consegue dar sequência nas jogadas, ele não rende... Eu não sei explicar porquê. O mais suave que eu encontro... Tá aí, né, o Mauro César... pistola da vida, né, com os torcedores do Flamengo. Eu concordo em grande parte, aí, 90%, como sempre, aí, dos comentários do Mauro César Pereira. Mais uma vez, créditos aí da opinião forte do Mauro César, do jornalismo da Jovem Pan Esportes. Mais uma vez, tá vendo essa camisa do Flamengo aqui, tem o link dela na descrição pra você. E o Pedro, né, não tem muito o que falar do Pedro mesmo, não. Que o Pedro se movimenta pouco. O Pedro é aquele atacante à moda antiga, é outra característica. Tanto é que o Gabigol em boa forma, eu acho que o Pedro e o Gabigol podem até jogar juntos, porque o Gabigol mesmo quando ele entra ali, ele sai da área, ele busca, mas o jogo o Pedro é aquele atacante, como eu disse, como não se faz, mas igual antigamente, aquele cara mais de área e ótimo finalizador. Apesar da partida contra o Boa Vista, perdeu chance? Sim, mas o Pedro geralmente, ele bloca, ele marca. Tem média de 1 gol por jogo no ano, não tem o que falar, não. 8 jogos, 8 gols. O Pedro, nos últimos 2 anos aí no futebol brasileiro, ele tem 70 gols, é o maior artilheiro à frente do Hulk, né? O Hulk vem voando nas últimas temporadas. O Pedro tem mais gol que o Hulk, mais gols e jogando melhor que o Gabigol. Então, esse faniquito aí pelo Gabigol no banco, o Gabigol tá sendo pago em dia, não tem nada no contrato que o cara tem que ser titular, não. E tem que ficar no banco ali e tentar retomar a posição. Eu acho que o Gabigol teve uma chance de fazer uma fama ali. Entrou no clássico com o Vasco, você tá só o clássico do Vasco. Ele podia ter mudado o jogo, ele teve uma chance cara a cara, perdeu o gol. E o pênalti, até você faz gol de pênalti ali, o pessoal já ia começar a querer ainda mais o Gabigol de titular. Ele perdeu o pênalti também. Então o Gabigol tem que trabalhar, tem que retomar ali a chance. E não tem que ter carteirada, não. O pilhado ali até discutiu com o Mauro César. O Mauro César brincou, ainda bem que você, pilhado, não é o técnico do Flamengo, defendendo carteirada. E a gente viu o Flamengo no passado, a gente não ganhou nada. O jogador tem que ganhar posição em campo. Assim como o Cebolinha na ala esquerda, na ponta esquerda. Tá jogando ali o Cebolinha merecidamente. Ele entrou no passado, o time melhorou. O Flamengo quase chegou a brigar pelo título. Depois da entrada do Luiz Araújo e Cebolinha. Eles dando mais vitalidade ao Flamengo, recompondo o meio campo. E o Bruno Henrique tá até mais perto da titularidade. Eu acho que o Bruno Henrique tem entrado melhor que o Gabigol no lugar do Pedro mesmo. O Gabi, como disse o Mano César, entra e não faz nada de diferente. Para você ganhar titularidade, você tem que fazer algo melhor que o titular. E o Gabigol ficou quase 6 meses sem fazer gol, bola rolando, hein? Ele fez gol com bola rolando aí no começo desse ano no Campeonato Estadual. Quase 6 meses
o Gabi ficou sem fazer gol, sem a bola rolar. E quer que põe o Gabigol no lugar do artilheiro brasileiro aí? Não tem nenhum jogador brasileiro que faz mais gols que o Pedro. E quer que o Gabi na carteirada? Eu não, eu torço pro Flamengo. O Flamengo está acima de tudo, a instituição está acima de tudo. Sou flamenguista e vou torcer para quem tá melhor. E no momento o Pedro ficou muito tempo no banco aí pro Gabigol. O Pedro começou a jogar titular depois da contusão séria do Bruno Henrique. O Pedro aguentou a reserva aí muito tempo, então cada um no seu momento e o Pedro merece sim a titularidade. Pedro que tem 111 gols no Flamengo em 226 jogos. Bom lembrar que a maioria desses jogos, e grande parte, né, não vou dizer a maioria, ele ficou no banco. Então tem uma média de quase um gol a cada 2 jogos, né, mesmo com muito desse tempo no banco. O Gabigol é o maior artilheiro do Flamengo no século, tem 155 gols. Um número maior de jogos aí que o Pedro, mas que bom que a gente tem os dois, né? Não tem que ficar brigando. É igual aquela discussão Messi e Cristiano Ronaldo, né? Os dois são ótimos, então vamos supor, você tem uns caras no time ali, a gente tem o Gabi e o Pedro, igual o Palmeiras mesmo chegou a querer o Pedro e não contratou, a gente tem os dois aí, então joga quem tiver melhor e jogue os dois também quando tiver jeito. Eu acho que o flamenguista só tem a comemorar. E pra você, mais uma vez, peço aquela moral, se inscreva no canal Flamenguista Raiz, está aqui inscrito no canal Fla Nascidos. Um abraço, saudações rubro-negras.